Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Arteira Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é Andrea e hoje nós vamos trabalhar com essa telha, que é uma telha de cumieira. Quando é telha nova, não tenho costume de pintar a parte de trás, eu acho desnecessário. E eu vou passar agora os materiais para vocês. Então, lembrando assim, que as dicas sobre esse trabalho vão ser passadas ao longo do vídeo. Então, quem quiser saber mais sobre a técnica para fazer um trabalho de boa qualidade, acompanhe até o final. Então, pessoal, primeiro, portas, janelas, cerquinhas. Eu vou no Google, passo para o pendrive as gravuras de portas e janelas, já procuro faço a busca como portas e janelas para decopagem. Então, no caso, quando pega assim, ó, esse tipo de material, que vem uma janela de cada, nenhuma delas é igual. O que eu faço? Eu mando imprimir 2 vezes essa folha aqui. Por quê? Para ter os pares das janelas. Quando é como a gravura essa aqui que vem completa, então eu mando fazer 1 ou 2 no máximo, para repetir trabalho. Mas no caso dessa aqui, se quiser repetir trabalho, tem que fazer 4 folhas. Porque vem essa janela aqui não tem igual, nem essa. Vem as portinhas, mas as janelas vem faltando. Tem que ter sempre em par as folhas. Vou precisar de uma caneta permanente, um saquinho plástico, tinta PVA branca, tinta PVA verde folha, amarelo ouro, o castanho claro ou marrom, tinta preta. O fundo dessa telha e cor base, porque assim, ó, ela foi a mesma tinta passada como fundo, é a base para fazer o acabamento final. Então, foram 3 demãos de tinta PVA palha. Só que nesse caso, como é o fundo, eu costumo comprar uma lata dessas aqui de 900 ml branco e mandar na casa de tintas que me faça o tom palha. Porque é muito difícil encontrar a cor palha, então tem que mandar fazer. Essa latinha de tinta custa em torno de R$15. Então, faz baratear um bocado, assim, vamos dizer, que no fundo que nos toma mais tempo pintando e pede mais acabamento. Então, nós precisamos ter uma quantia maior, porque um tubinho desses aqui não vai render e vai tornar caro o nosso trabalho. Eu também utilizei a tinta verde musgo. Um pinta-bolinha, quem não tiver pode usar um cabo de um pincel. Utilizei cola branca do rótulo azul para fazer o trabalho. Para finalizar, verniz spray geral, porque é uma telha que pode ir numa área, pode ir próximo a uma churrasqueira, pode pegar vapor, chuva, tanto faz, ela não vai estragar. Porque até mesmo essa tinta de fundo, ela é própria, mesmo sendo PVA, ela é uma tinta para piso e parede, então ela não vai sair aquele fundo dali. E o acabamento que não foi colocado ainda, eu vou utilizar cordão de sisal. É o que eu sempre coloco para fazer o acabamento aqui nos furinhos da telha. Então, gente, se vocês gostarem do trabalho, deixe seu like, compartilham, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. E se vocês quiserem ter os detalhes, ter mais dicas e ter essa técnica de trabalhar com a telha
como uma renda, então convido vocês a ir até o final do vídeo para aprender todos os detalhes. E o básico aqui que eu me esqueci de falar: pincel, uma água para lavar os pincéis, um paninho para secagem do pincel e lixa, uma lixinha para o acabamento da telha. Então, nós vamos agora para o passo a passo e lembrando vocês, sempre vai ter um recadinho lá no meio do vídeo lembrando o próximo trabalho. Então, se vocês tiverem interesse, vamos comigo até o final do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos começar o passo a passo. Com a telha já perfurada, eu perfuro ela com uma furadeira. Tem outros vídeos como fazer. Eu lixo e tiro toda a poeira. Depois eu venho com a tinta PVA palha. Lembrando, essa tinta eu compro em casas de tinta, porque ela tem um custo mais baixo, ela rende muito e a telha ela pede muita tinta na base. Então vai de 2 a 3 demãos ou até mais, dependendo da qualidade do barro que for feito a telha. E essa parte a gente tem que esperar a secagem. Para cada demão, a gente vai esperando a secagem para ficar um bom trabalho. Então, pessoal, isso é a primeira etapa para trabalhar com a telha. Por que eu digo isso? Porque essa videoaula é para vocês terem uma renda extra, conseguir vender a sua telha, comprar mais materiais. E eu digo isso porque eu vendi desde a minha primeira telha, sempre eu fui vendendo. Então, eu consegui ir trabalhando com a telha e ela traz um bom retorno. Então, depois de passar das 3 demãos, agora eu vou esperar que venha a secagem, né? Controlando bem os acabamentos. Essa parte aqui é rápida, ela seca em torno de uma meia hora, já está pronta para trabalhar. Então, é só controlando para fazer bem os detalhes, e eu não costumo pintar a parte de trás quando a telha é nova. Então, eu venho com uma gravura que eu tirei do Google, é um Xerox a laser, e nós vamos iniciar a decopagem. Então, como a gravura é pequena, eu não vou molhar ela em água, não há necessidade. Se fosse uma gravura maior, eu utilizaria outra técnica para trabalhar. Então, a gente vai tirando as bolhas de ar, vamos passando a cola, decopando a nossa telha. É uma das técnicas mais simples, uma das telhas mais rápidas de fazer e que dá um bom retorno. E pessoal, vocês não reparem nos meus braços, porque a dona Andrea foi pescar, perdeu o tubo de protetor solar, teve algumas queimaduras solares nos braços. Então, é um detalhe que está aparecendo no vídeo que eu não tenho como tirar. Essas cerquinhas, elas vêm em duas na minha folha que eu tirei o papel, né? Que eu fiz o meu Xerox a laser, e eu junto elas na lateral. Então, essa casinha é um sobradinho. Essas gravuras vieram em 2 janelinhas, uma porta, uma plaquinha, para fazer esse trabalho. Agora, com a fita crepe, por isso que eu digo que alguns detalhes estariam no meio do vídeo. Eu vou fazer a eira e a beira da casa. Então, como ela não vai telhas, tem essa facilidade da gente trabalhar como os antigos casarões portugueses, que tem só aquela fachada e não mostra o telhado. Então, a gente acomoda bem a fita, dá uma distância e vem com a tinta verde folha e vamos passando entre a fita. No espaço que ficou, que não foi colocada a fita, a gente bota entre uma e outra. Pode passar por cima da fita até para ficar bem marcadinho a tinta verde. Depois no topo da telha a gente completa pintando bem. Então, essa é uma técnica das que eu mais gosto de fazer, é rápida, vai pouco material. Então,
É uma técnica bem simples, é só controlar os detalhes, o acabamento da telha e esperar a secagem. Depois de seco, a gente vai retirar a fita, por quê? Para não manchar a parte pintada na cor palha. Com uma esponjinha, nós vamos começar a fazer os detalhes da parte de baixo da telha. Com verde musgo, nós vamos dando batidinhas na telha, em cima, um pouquinho em cima do papel, um pouquinho na telha, para ir juntando o trabalho e deixando um espacinho na reta da portinha, que é para ser o caminho que a gente vem com castanho claro, fazendo a parte do caminho da casinha. Para ela não ficar na parede com a aparência que está flutuando. Então, ela tem um gramado e um caminhozinho. Com a caneta permanente, e aí está o detalhe, prestem bem atenção. Eu estou utilizando a caneta permanente e eu vou utilizar o verniz geral. Eu venho salientando os traçados das minhas janelinhas e portas. Mas lembre-se, se vocês passarem a primeira demão de verniz geral, que seja em spray, tem que ser muito levezinho, muito fraquinho, esperar secar, depois vir com a outra, porque senão vai manchar o trabalho de vocês. Se não quiser ter esse problema de manchas, façam o contorno com um pincel de filete e a tinta preta, para salientar o papel. Então, é uma das dicas. Esse trabalho eu faço já direto, por quê? Porque é a prática, mas se não tiver prática, façam com a tinta preta os detalhes. Depois nós vamos fazer essa trepadeira com a tinta castanho claro, trazendo ela no feitio de arabescos, né? É um trabalho bem simples, com um pincel mais fininho, não é o de filete que eu estou usando. E depois a gente vem fazendo umas folhinhas ao longo do trabalho, com a tinta verde musgo. É muito fácil, é rápido. Vamos fazendo os detalhes das folhas. E com o amarelo, eu estou utilizando o amarelo ouro, eu venho fazendo as flores. É bem rápido, eu vou fazendo tipo umas pintinhas, né? Faço em torno de 4 a 5 pintinhas. Depois eu venho com pinta-bolinha, com a tinta branca, e venho fazendo só o miolinho das minhas flores. É muito simples de fazer. Depois, com um pincel fininho, eu venho com a tinta branca, só clareando um pouquinho detalhes das minhas folhas. E assim já está a nossa telha. Ela foi feita em poucos minutos. Agora eu vou fazer somente umas florzinhas na parte da graminha, na parte de baixo, umas florzinhas bem simples, com a tinta castanho. Agora eu vou fazer umas cachopas de flores com alguns pinguinhos com o pinta-bolinha. E a minha telha está quase pronta. Então, pessoal, esses detalhes são simples, mas bem importantes. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.